Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no bem, um sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor. A Cristo honra, glória e louvor. Amém. Vamos orar ao nosso Pai, como estamos. Querido e bondoso, maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra, obrigado, Senhor, porque estamos aqui em Tua casa. Obrigado que Tu estás já aqui presente no meio de nós. Pedimos que continues até ao fim, Senhor, que as coisas que nós fizemos no dia a dia, os nossos afazeres, os nossos trabalhos, tudo, que agora possam ser postos de lado, Senhor, e que possamos concentrar as nossas mentes, a nossa comunhão única e exclusivamente contigo, ó nosso Pai. Que possas aceitar, ouvir os nossos louvores e agradecimentos, Senhor, e que possas tomar conta de cada um dos pedidos e todo o tipo de preocupações que vai nos nossos corações também, Senhor. Tudo isto pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem sentar-se. Se quiserem abrir a Bíblia em Mateus 21, Mateus capítulo 21 começa com a grande entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, a última semana de vida do nosso Senhor Jesus Cristo, até à crucifixão. No verso 12, Jesus entra no templo e o verso 12 diz que Jesus entrou no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo e derribou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E agora é o 13 que eu quero realmente realçar aqui mais. Jesus disse: está escrito, minha casa será chamada casa de oração. E fico só por aqui, por esta parte. Jesus disse que a minha casa será chamada casa de oração. E ele disse que isto está escrito. Então tem que estar escrito em algum lado no Antigo Testamento, pelo menos. E eu tenho aqui uma nota, não sei se nas vossas Bíblias costumam ter aqui as notas de rodapé. Eu tenho aqui que vamos para Isaías 56, é o que está escrito. Isaías capítulo 56. Aqui tem um título: Promessas àqueles que guardam o sábado, durante todo este capítulo, mas eu vou ler a partir do verso 6. O verso 6 que diz: E aos filhos dos estrangeiros que se chegarem ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o meu concerto. Também os levarei para o meu santo monte e os festejarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. E agora esta parte final é o que Jesus diz: porque minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Não é só para um povo, para todos os povos. Todos são
aceitos por Deus, todos os que vierem, como aqui, chegarem ao Senhor, obviamente de coração, para amar o Senhor, os que guardando o sábado, não o profanando, e os que abraçarem o seu concerto em Jesus Cristo, a aliança, sua morte, sua vida, morte, ressurreição, a abraçar a sua aliança. Aqui, casa de oração para todas as pessoas. Isto é a casa de oração aqui, todos são convidados, mostra aqui uma importância, queria puxar esta parte de casa de oração para todos os povos, para a casa de oração aqui nas terças-feiras, para que possam estar aqui presentes, porque Deus aceita, como aqui está a dizer, que aceita os holocaustos e os sacrifícios. Na antiguidade o povo chegava para oferecer um sacrifício dos pecados que eles cometiam. Então havia um animal, nós conhecemos essa parte, um animalzinho que iria sofrer, ser imolado no lugar do pecador. Então, aqui nós também chegamos aqui para entregarmos, entre aspas, os nossos sacrifícios também, coisas que nos preocupam, que nos faz, entre aspas, atrasar a nossa vida, andar 2 pés para trás e nós não conseguimos andar para a frente por este motivo ou por outro. E há coisas que nós não conseguimos andar mais para a frente, não conseguimos ver isso, mas é por isso que nós estamos aqui, para entregar isso a Deus, porque Deus consegue ver isso, consegue ver a maneira que nós poderemos caminhar novamente para a frente. Este é o momento não só de trazer os nossos pedidos e agradecimentos, mas sim os agradecimentos também. Se alguém tem algum agradecimento ou pedido, este é o momento, pode ser os dois, agradecimento ou pedido. Quem tem? Quem pode começar primeiro? Pode ser um de cada vez, sim. Letícia? Agradeço a Deus pela minha saúde. Amém. Amém. E agradeço pelos irmãos que vieram comigo. Eu ainda estava muito bem, não pode desistir. Estava dando coisa para isso. Desculpe, irmã Carmina, pode repetir? Você tem algum agradecimento, algum pedido? Agradeço para a Vera e o marido vieram comigo. Muito bem. Fazer companhia. É sempre bom. O Mário? Eu agradeço a Deus por estar comigo durante o dia. Eu já falei disto aqui algumas vezes. Quando nós estamos na igreja e durante a semana, quando estamos com Deus, é diferente. Agora, quando estamos no nosso trabalho, e o contexto é sempre diferente, somos constantemente provados, seja por situações que ocorrem, seja por colegas que se aproximam com discursos adversos à nossa cristandade, né? E agradeço a Deus porque o seu Santo Espírito sempre me toca o coração, sempre que eu possa não conseguir manter a postura, porque às vezes é difícil. Ninguém disse que era fácil. E eu agradeço a Deus porque sempre está comigo e me ajuda e me faz pensar sempre 2 vezes. E sempre que eu faço alguma coisa que menos boa, ele toca-me sempre o coração para que eu me arrependa. Isso é importantíssimo saber, quando nós sabemos que estamos a fazer algo de errado, que o Espírito Santo nos está a dar um alerta para que isso é errado. Nós trabalhamos, se calhar somos muito ocupados durante o dia a dia e se calhar podemos pensar que não estamos a fazer as coisas de Deus enquanto trabalhamos, mas não. Enquanto trabalhamos podemos estar também a fazer as coisas de Deus, caminhando com Deus, andando com Deus. Nós a trabalhar, a ter a atitude de cristão, estamos a caminhar dia a dia com Deus. Portanto, trabalhar não quer dizer que agora sou um trabalhador, depois
do meu horário de trabalho vou passar a ser cristão. Não, somos cristãos enquanto trabalhamos, enquanto vamos para casa, enquanto dormimos, enquanto somos marido, mulher, enquanto somos irmãos. Temos que manter esse foco assim também, não é? Deixa dar Sim, sim. Até há uns anos atrás, a igreja comprou uma rádio chamada Rádio Clube de Sintra. E nessa rádio, Rádio Clube de Sintra, ela, durante o dia, passava uma programação comercial. E a publicidade, e passava música que não era música cristã. À noite, fazia como tu estás a dizer. Passava música cristã, passava programas cristãos. O certo é que essa rádio, a única coisa que dava à igreja, apesar de ser uma rádio comercial, obrigava uma injeção de 10 mil euros mensais para que a rádio pudesse subsistir. A partir de um determinado momento, a União propôs que essa rádio passasse a ser uma rádio totalmente cristã. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os resultados que advieram do trabalho da rádio foram completamente diferentes. A rádio subsistiu com 2 ou 3 pessoas a trabalhar. Os donativos eram suficientes para manter a rádio a funcionar e, logicamente, aquilo que a igreja, que a União pagava para que fossem transmitidos determinados programas, como a Voz da Profecia e isso, que era uma coisa que ela já pagava, continuou a pagar, e a rádio passou a ter resultados completamente diferentes em termos de contactos, em termos de pedidos de estudos bíblicos, em termos de batismos. Portanto, se nós vivermos, isto é um exemplo que tem até certo ponto a ver com aquilo que o Mário e que tu estavas a dizer. Sim. A nossa vida espiritual pode ser feita da mesma maneira. Se nós formos cristãos 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, e não adventistas no 7º dia, ou adventistas da parte da tarde, não é? Os resultados serão completamente diferentes na nossa vida, muito para o melhor, em termos pessoais e em termos também de testemunho que damos perante as outras pessoas. Para os outros, é verdade. Mais alguém? Pastor? Eu queria agradecer a Deus pelas bênçãos que nós nem nos apercebemos que são bênçãos. Eu tenho tido algumas experiências em que só mais tarde é que eu me apercebi que Deus me ajudou em alturas do meu passado, nem tinha percebido que tinha sido Deus que tinha ajudado de alguma maneira. E isso leva-me a pensar que se calhar há muitas outras histórias, muitos outros momentos em que Deus me ajudou e eu nem sequer me apercebi. E pronto, e agradecer por eles. Muitas das vezes nós agradecemos pelas coisas visíveis que Deus faz na nossa vida. Eu gostava de agradecer pelas coisas invisíveis que Deus faz na nossa vida. Amém. E não sei se é possível fazer já os pedidos. Sim. É pedidos de agradecimentos para quem chegou agora. Estamos nos pedidos de agradecimentos. Eu gostaria então de pedir que Deus pudesse ajudar a sua igreja, a Igreja da Albufeira, que Deus possa renovar o seu Espírito em nós, que Ele possa transformar os nossos corações e que cada vez mais nós possamos ter este amor por Ele e por aquilo que Ele nos convida a sermos. Amém. A Ana Lícia estava primeiro, sim. Eu gostaria de agradecer a Deus, não só pela conversão, mas pela oportunidade que Ele me deu hoje de conversar com o irmão Ferraz, com o irmão Ruth. Foi uma realização de uma vontade grande que eu tinha. E Deus proporcionou hoje, eu quero agradecer. E também quero reforçar o pedido pela igreja, das orações pela nossa igreja. Amém. E agradecer a outra? E agradecer pelo mesmo ok. encontro que tivemos. Que bom, graças a Deus. Sentimos a presença de Deus no nosso meio. O Mário acho que levantou o braço. É um pedido que pudéssemos orar pela Samuel. Ok. Vamos orar pelo nosso irmão Samuel também. Há bocado eu estava em casa a preparar, antes de ir para aqui, estava a preparar
textos bíblicos para o mês de julho. E um dos textos que eu vi no livro de Jonas, no capítulo 2, no versículo 9, Jonas está no ventre do peixe, não é? E ele diz no versículo 7, quando desfalecia, em minha alma lembrei-me do Senhor. Ou seja, quando estava ali mesmo, não é? Nas últimas. Às portas da morte, então lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração no teu santo templo. Os que observam as falsas vaidades deixam a sua misericórdia. Portanto, às vezes, quando confiamos em nós próprios, os resultados são nefastos, não é? Mas depois ele diz, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Portanto, ele estava numa situação de aflição, mas ele acaba por reconhecer, mas eu te oferecerei sacrifício com voz de agradecimento. Ou seja, temos que ter sempre esta atitude de agradecimento, como se Deus já tivesse respondido às nossas orações e aos nossos pedidos. É, exatamente. Jesus fez essa oração, né? Quando foi pedir, graças te dou porque me ouviste, não para as pessoas saberem que o pedido já foi ouvido. Queria também que orássemos pelo nosso irmão Márcio, a Ana e o Márcio costumam vir. Ele não veio, está com dores. São os efeitos secundários de uns comprimidos que ele está a tomar e de vez em quando ele tem algumas dores, de maneira que não pode vir, e a mulher ficou a tomar conta dele, obviamente. Precisamos orar por este casal, especialmente. Sabemos que são batizados há pouco tempo e nós temos que cuidar das pessoas que nascem há pouco tempo, como os bebês nascem, tem que se tomar conta dos bebês, não é? Assim, da forma espiritual, qualquer um. Com muito cuidado, muito tacto, sabedoria vinda de Deus. Já esta semana estamos já a aprender um pouco de sabedoria de José, não é? E então possamos orar por estas pessoas que se batizaram há pouco tempo. Estou a falar só do Marciano, mas outras pessoas também. Muito bem, mais alguém? Tem algum pedido? Não sei se alguém mandou mensagem para o grupo. Se não, pronto. Irmã Fátima? Sim, sim. Quero agradecer a Deus por estar aqui, apesar da correria o dia inteiro, posso estar aqui. Boa. E quero pedir a Deus que são muitos pedidos, que traga os que estão afastados à igreja, os Gilberto, Jorge, acho que é Eric, possam voltar à igreja. Todos os outros que estão afastados, que a gente não conhece, precisamos orar por eles. E quero que continuemos a orar pela Joana, para ela vai trabalhar. Não sei o que se passa com ela, deixa de trabalhar. Quem? Joana? Era a minha colega. A sua colega, Joana. Não sei o que se passa com ela, porque estamos a orar para ela também. E pelos meus filhos que venham aos caminhos de Deus, os meus irmãos. Muito bem. Pela família em geral, sua colega e os que estão afastados da igreja, sistematicamente a oração. O irmão Artur pede oração pela... Ele não pede oração, mas a filha diz-nos aqui, dá-nos a informação que a irmã Emília com Covid, portanto vamos orar por ela também. Muito bem. Hoje de manhã, quando nós estávamos no nosso grupo de oração, víamos a meditação de hoje e considerámos um pouquinho sobre as estratégias que Satanás utiliza ou tem vindo a utilizar ao longo dos tempos, não é? Para estabelecer a confusão no mundo religioso. Homens aparentemente de Deus, que trouxeram para dentro da igreja cristã filosofias orientais, completamente pagãs, e depois procuraram espalhar essas filosofias e têm conseguido
às igrejas evangélicas, às Protestantes. igrejas protestantes. E nós, queiramos ou não precisamos de entrar dentro das igrejas evangélicas, não precisamos entrar dentro das igrejas protestantes para receber essas doutrinas. Muitos de nós gostam de ouvir cantores cristãos, gostam de ouvir os Gators, que são um grupo batista, gostam de ouvir música daquela igreja australiana, agora foge o nome. Hillsong, não é? Que são movimentos que têm o mesmo tipo de filosofia, já influenciada por toda esta miscelânea que tem entrado. E ao fazermos isto, o pastor Ezequiel trouxe apropriadamente um texto do irmão White há uns dias atrás, que dizia: quando nós nos detemos a ouvir e ouvir coisas de outras igrejas, estamos a dar publicidade a estas igrejas. E quem conhece o funcionamento do YouTube sabe perfeitamente que isto é verdade. Quanto mais visualizações um determinado tipo de vídeo tiver, mais facilmente ele chega às outras pessoas. E nós, ao estarmos a ver esses vídeos, nós estamos a cooperar para que eles cheguem a mais pessoas. Às vezes podem parecer coisas inócuas, podem parecer coisas que não nos afetam muito, mas estão a afetar outras pessoas. E as mensagens que esses vídeos transmitem podem afetar-nos a nós. Pois, também. ele falou isso, pode afetar-nos. Pode afetar-nos a nós também. Por isso temos que orar pela igreja, para que a igreja seja, quando eu digo igreja, digo os membros de igreja. Cada um de nós ser muito cuidadosos com aquilo que nós vemos e aquilo que nós ouvimos. As séries, prezados irmãos, os Netflix da vida, os canais da TV a cabo, as outras plataformas de distribuição de streaming que tão facilmente existem, e quantas pessoas há, membros até de igrejas, que pirateiam os acessos, além do pecado de estarem a ver determinados filmes e determinadas coisas, estão a roubar para poderem fazer isso. Eu estou a falar de situações que eu conheço mesmo que existem. Não digo que existe aqui dentro desta igreja, logicamente. E nós estamos a alimentar. Porquê é que existe a criminalidade que existe hoje? Porquê é que jovens de 12, 13, 14 anos pegam em armas e vão para a escola matar? É simplesmente pelo facto de encontrarem a arma em casa? Ou será porque viram repetidas vezes determinado tipo de filmes, determinado tipo de séries? E os nossos filhos e os próprios adultos, nós podemos ser influenciados por isso. Então é necessário que nós oremos por nós próprios e oremos pela nossa igreja. Se não quisermos ser tão abrangentes, oremos especificamente pela nossa igreja, a nossa igreja local, a respeito desses assuntos. Porque isto faz moça nas pessoas. Não temos pessoas à terça-feira na igreja por causa disso. Não temos pessoas ao sábado à tarde nos programas da igreja por causa disso. Porque as pessoas se distraem com essas coisas. As pessoas não têm foco. Muitas vezes os pais queixam-se: porque é que os meus filhos não vão à igreja? Porque é que os meus filhos não participam nos programas da igreja? Porque eles veem o pai e a mãe que não participam e que não vão também. E aquilo que eles veem é exatamente aquilo que eles fazem. Por isso precisamos rever. Temos que rever muitos dos nossos conceitos de cristianismo, de adventistas do sétimo dia. De adventistas do sétimo dia. Fez-me lembrar também alguém que disse no almoço. Por ser assim um bocado incisivo, no, mas eu, quando me empolgo, acabo de fazer assim, como diz o ou tu compreendes ou tu compreendes. Pois, ou sim, né? Os filhos saem da igreja de manhã, vão almoçar com os pais e os pais estão a almoçar pastor com salada. Estão a comer o pastor, estão a falar mal da pregação do pastor à frente dos filhos. Os filhos ouvirem aquilo durante anos e anos a crescerem. É só um detalhezinho. Isto há muitos detalhes que levem à espiritualidade que o Zé acabou de nos falar. Lembro-me, eu depois se calhar vou pôr no grupo, se for permitido,
lembrou-me um vídeo que chama-se Batalha Sonora, acerca da música na igreja, e há outro no canal do Terceiro Anjo, que são 10 vídeos, uma série de 10 vídeos só sobre a música, a duração da música na igreja. Eu não recordo agora o nome, mas eu gostei muito e acho que vou partilhar convosco no grupo, se for permitido, claro. Muito bem, mais algum agradecimento, pedido? Não havendo, eu não vou escolher quem, vou pedir um voluntário, vamos nos ajoelhar, fechar os nossos olhos, todos em sintonia, em oração, em silêncio, mas iria pedir um irmão que pudesse orar pelos pedidos e agradecimentos. Irmão ou irmã? Querido e bom Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em tua casa. Amém. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nos dás de virmos aqui fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Amém. Senhor, possas ser com todos os pedidos que foram feitos hoje esta tarde. Possas ser com o irmão Samuel, possas ser também com o Márcio e a Ana. E, Senhor, ajuda-nos também a ser mais seletivos nas nossas coisas contigo, naquilo que consumimos em casa. Amém. Senhor, que possas ser também com aqueles que, por alguma razão, não puderam estar aqui presentes esta noite, que ilumines o seu pensamento e que os possas tocar no coração deles de alguma forma para poderem estarem presentes. Pois só tu sabes o porquê de não estar em casa. Senhor, quero-te pedir também que toques os nossos corações para cada vez mais te amarmos. Porque sem ti nada conseguimos fazer. Nem aquilo que seria suposto ser a nossa parte conseguimos fazer sem a tua ajuda. Por isso, Senhor, te peço que nos possas ajudar a fazer a nossa parte para que tu faças o impossível. Amém. Sejas com todos nós aqui esta noite e também com o pastor Roberto que vai partilhar a mensagem de hoje connosco e que possamos sair daqui rejuvenescidos espiritualmente. É tudo que nós agradecemos no santo nome de Jesus. Amém. 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 E agora o nosso pastor vai trazer-nos a palavra. Possamos dar a palavra ao pastor. Olá, boa noite a todos. Eu gostaria de ver convosco um texto que não é desconhecido. Acho que é um texto que nós já lemos, se calhar algumas vezes, mas gostaria de ir um bocadinho mais profundamente naquilo que este texto tem a nos ensinar. E este texto é o texto sobre as tentações de Jesus. Gostaria de vos convidar a abrir as vossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Vamos ler do versículo 1 até ao versículo 11. Só gostaria apenas de recapitular um bocadinho o que é que se está a passar aqui. Neste Evangelho de Mateus, Jesus é batizado imediatamente antes. Nós temos João Batista que é apresentado, a mensagem que ele tem a transmitir. Eu acho que já tive a ocasião de mencionar um bocadinho da última vez em que João Batista tem uma mensagem de arrependimento, tem uma mensagem de confiança naquele que havia de vir, que era o Messias, e depois tem esta frase que eu gosto muito: Deus pode suscitar destas pedras filhos de Abraão. Nós falamos nisso da última vez. Temos a partir do versículo 13 o batismo de Jesus, com esta afirmação desta voz que é do Pai, que diz dos céus: este é o meu Filho amado em quem me comprazo.
E vamos começar a ler o capítulo 4, versículo 1, porque de alguma maneira há aqui um pequeno contrassenso. Jesus acaba de ser batizado, João Batista tinha anunciado que Jesus era aquele que nós estávamos à espera. Capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E vamos parar aqui um bocadinho. Para mim, choca-me. Para mim, choca-me que Deus possa nos levar a sítios onde nós vamos ser tentados. Não sei quanto a vocês, mas a mim choca-me. E eu acho que é a vontade expressa de Mateus que nós fiquemos chocados. Temos João Batista a anunciar que Jesus é o Messias, temos Jesus que é batizado e temos uma voz do céu que nos diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E logo a seguir, ainda se calhar Jesus não teve tempo de secar a roupa, já está ele a ser conduzido pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado. Eu gostaria de que nós nos pudéssemos parar aqui um bocadinho, vamos explorar o resto desta passagem, mas pararmos nesta noção de ser conduzido pelo Espírito e que algumas vezes Deus nos conduz para sítios nada confortáveis para a nossa fé e nada confortáveis para nós. A palavra que é usada era uma palavra que era usada era um termo náutico. Era uma palavra que era utilizada para barcos. E, sobretudo, para quando os pescadores pregavam no barco, naquela altura não havia barcos a motor, não é? Nós podemos imaginar que tinham todos, ou era com velas ou eram com remos, mas aquilo que Jesus estava habituado a ver era no Mar da Galileia, onde era, sobretudo, barcos a vela. Então, os marinheiros colocam aquele barco no mar, zarpam, e é esse o termo, ser conduzido. Não sei se vocês já repararam, eu não sou marinheiro, nem nada que se pareça. A única vez que eu entrei no barco foi para me sentir mal, por isso já estão a ver que eu não tenho grande experiência com isso. Mas uma coisa que eu me apercebi é que quando nós temos um barco à vela e o vento sopra, o vento leva na direção norte, sul, este, oeste, mas quem escolhe o caminho específico é quem? É o marinheiro, não é? E depois tem que ser a experiência do marinheiro, a sua capacidade de observação para escolher o caminho mais acertado. Se nós pegarmos nesse meio de transporte e se compararmos, por exemplo, com um comboio, qual é que é a grande diferença entre um barco e um comboio? O comboio não tem hipótese. Só tem aquelas linhas, não dá para ir nem para a esquerda, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita, nem para cima, nem para baixo. É aquele caminho. A única escolha que o maquinista tem é avançar, recuar ou parar. De resto, não há mais escolha nenhuma. E é engraçado que Deus, na Bíblia, utiliza esta expressão de um barco. E eu creio que é interessante. Eu não sei qual é a nossa visão pessoal de como é que o Espírito Santo trabalha em nós. Não sei qual é a vossa visão pessoal. Mas quando eu leio este texto, quando eu leio outros textos que falam do Espírito Santo, quando eu pego nesta imagem de um barco que é levado pelo vento, aquilo que me leva a pensar é que sim, nós somos guiados pelo Espírito Santo, mas nós devemos utilizar também os nossos olhos para ver, devemos utilizar o nosso bom senso também e devemos utilizar a nossa experiência também. Porque o vento leva-nos na boa direção, mas cabe-nos a nós de evitar certas rochas ou o banco de areia ou certas dificuldades que estão pelo caminho e que podem ser para o nosso mal. Mas em todo o caso não era o objetivo do Espírito. O Espírito levou Jesus para o deserto e diz-nos especificamente que era para colocá-lo numa posição muito, muito delicada, para ser tentado pelo diabo. E agora eu gostava de parar um bocadinho com esta palavra de tentar ou testar, porque muitas das vezes não é uma palavra que nós gostamos muito. Eu acho que isso deve-se ao facto de nós termos tido más experiências na escola com os exames, não é? Não sei se é com todos, mas comigo, sempre que chegava
à altura dos exames, eu já nem dormia muito bem durante a noite, não é? Já na expectativa. E quanto menos estudasse, menos dormia depois durante a noite para o dia seguinte. E eu acho que, de alguma maneira, nós temos sempre um bocado de receio de sermos testados. E é por isso que às vezes choca-nos um bocadinho de imaginarmos, mas então o Espírito de Deus conduz Jesus especificamente ao deserto para ser tentado, para ser testado. E eu gostaria de alguma maneira, levar-nos a refletir um bocadinho sobre esta palavra teste e de vermos que esta palavra não tem de origem uma conotação negativa. Só tem negativa se nós acharmos que aquilo que está a ser testado não vai corresponder às expectativas. Vou dar um exemplo. Peguemos no exemplo dos exames. Eu, graças a Deus, houve alguns exames em que eu não tive tanto stress, nem tantas noites sem dormir. E quando é que isso acontecia? Quando era uma matéria que eu gostava e uma matéria para a qual eu tinha trabalhado e preparado muito bem. Nessas alturas eu queria que o exame viesse. Sabem porquê? Porque eu queria mostrar o meu trabalho. Eu trabalhei muito, é uma coisa que eu gosto, então agora eu quero ter a oportunidade para mostrar nisso. Estão a ver como, dependendo da nossa atitude para com o teste e dependendo da nossa preparação, como o teste pode ser uma coisa boa. E aquilo que nós precisamos de ver nesta experiência com Deus é que o Espírito leva Jesus para o deserto porque o Espírito sabia e era necessário que Jesus demonstrasse claramente a sua superioridade. E vamos ver essa superioridade nas 3 tentações. Vamos começar com a primeira. Eu peço desculpa, vamos só ler um texto em Mateus, que eu já me ia esquecer, mas eu vi aqui, porque depois nós temos uma parte engraçada aqui, porque não é... nós temos o início do texto que nos diz, capítulo 4, versículo 1, para ser tentado pelo diabo, e é muito interessante que a palavra diabo, eu não sei se já tive a ocasião de partilhar isto convosco, a palavra diabo tem uma tradução muito específica. Literalmente aquilo que quer dizer é uma pessoa que acusa outra de coisas falsas. Por exemplo, alguém que eu conheço ou não conheço, mas se eu transmitir um falso testemunho em relação a essa pessoa, eu estou a ser um diabo. Se eu traduzisse à letra, não é? Não estou a dizer que nós somos demónios nem nada do género, mas estou a ter a mesma função. Estou a acusar falsamente alguém. E é muito interessante, porque depois, no seguimento do capítulo 4, nós vemos que as tentações que são apresentadas a Jesus andam muito acerca do: és tu o Filho de Deus? Vamos ler, por exemplo, o versículo 6, Vamos ler, por exemplo, o versículo 3. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Se tu és o Filho de Deus. Vamos ler, por exemplo, o versículo 6, a segunda tentação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. E agora a questão que eu queria salientar convosco, não é? Nós vimos que o diabo, esta palavra que é um dos títulos que Satanás tem, o diabo, tem muito desta conotação de fazer falsas acusações, e nós poderíamos ser levados a pensar, mas então aqui Satanás está a tentar levar Jesus a duvidar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus. Mas mais uma vez seria um bocadinho arrojado, tendo em conta que Jesus acabou de ser batizado e que no céu, quem é que ele ouviu? O próprio Pai a dizer: este é o meu filho. Seria muito arrojado de Satanás que alguns dias depois ele tentasse de alguma maneira insinuar a Jesus: tens a certeza que tu ouviste bem? Não tinhas assim um bocadinho de cera nos ouvidos? Assim um problema auditivo qualquer? Seria um bocado ousado. E é aqui que é muito pertinente a experiência de Jesus nestas tentações para nós próprios, porque aquilo que Satanás vai tentar deturpar
na visão, não é tanto se Jesus é ou não o Filho de Deus, mas como é que o Filho de Deus deve se comportar. Que tipo de Filho de Deus nós estamos aqui a falar. E vamos ver então estas 3 tentações e ver como é que Satanás tenta causar algum embaraço a Jesus e como é que Jesus se defende. Uma parte importante, que é importante antes de começarmos a ler as tentações, é que cada uma das respostas de Jesus faz referência a uma situação do povo de Israel em que o povo de Israel caiu, em que o povo de Israel fracassou, como filho de Deus também. Vamos ler então o primeiro, versículo 3 e versículo 4. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos ler qual é a referência que Jesus está a fazer neste texto. Ela encontra-se em Deuteronômio, capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. E depois do versículo 10 até o versículo 11. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1 até o versículo 6. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra, que o Senhor jurou aos vossos pais, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com um maná, que tu não conheceste, que nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga a seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temer e andar nos seus caminhos. E vamos ler agora, a partir do versículo 10, porque depois Deus começa a dizer tudo o que eles vão encontrar de bom na nova terra prometida. E versículo 10, quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te para que não te esqueças do Senhor teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido e estando farto e havendo edificado... Peço desculpa. Já estou a ler um versículo a mais. Peço desculpa. No versículo 11. E depois, já que eu comecei a ler o versículo 12, só para que não fiquemos no suspense, aquilo que Deus vai dizer, para que depois, quando tiveres tudo aquilo que tu quiseres, depois não te esqueças de Deus e abandones o caminho que Ele tinha deixado sobre ti. Então, aquilo que nós vemos aqui foi a experiência do povo de Israel, não é? Que ele saiu do Egito, passou por momentos difíceis, porque é o deserto, não tem propriamente muita comida para comer, e eles passaram por sofrimentos. Mas da mesma maneira Deus relembra que no momento mais difícil das suas vidas Deus deu uma solução, enviou o maná que eles necessitavam. E o tema-chave que aparece neste texto é: não te esqueças do caminho pelo qual Deus te conduziu até aqui. Não te esqueças. Não te esqueças da maneira como Deus te ajudou no passado. Não te esqueças da maneira como Deus te está a ajudar no presente. Porque certamente como Ele te ajudou até aqui, Ele vai te ajudar no futuro também. E agora voltemos à tentação de Jesus para tentar perceber a que nível é que esta tentação, este desafio de Satanás tenta tropeçar Jesus e como é que Jesus se defende desta acusação, deste desafio de Satanás. Quando Jesus chega aqui e Ele tem fome,
Mas não podemos esquecer que ele foi conduzido não pela vontade própria de Jesus, mas por quem? Pelo Espírito de Deus. E Jesus estava convencido que ele estava a ser conduzido pelo Espírito de Deus. E isto é uma mensagem muito importante para nós. Quantas vezes nós achamos que porque estamos a ter dificuldades na nossa vida, que estamos afastados de Deus? Quantas vezes nós achamos que porque temos dificuldades, porque temos problemas, porque a vida não é fácil para nós, que de alguma maneira nós abandonamos a Deus? Aqui temos o exemplo claro na vida própria de Jesus. Jesus, que era perfeito, foi batizado, foi enviado pelo Espírito de Deus e passou por dificuldade. E vejam a sabedoria de Jesus na sua resposta. Na sua resposta ele relembra a experiência do povo de Israel. E agora eu gostaria de fazer uma pequena parte para de alguma maneira relembrar-vos como é que o povo de Israel fracassou neste momento e em toda a história. O grande problema de Israel era que eles estavam sempre a esquecer-se das bênçãos que Deus tinha-lhes dado no passado. Eles acabavam de sair do Mar Vermelho, chegavam alguns dias depois, já estavam a acusar Deus, que Deus não queria saber deles, que os queria matar, que não queria cuidar deles. Acabados de sair do Mar Vermelho, acabados de ver todas as manifestações poderosas de Deus, e eles eram capazes de dizer: Deus quer nos destruir. Se fosse essa a vontade de Deus, tinha acontecido já há muito tempo antes, não é? Depois de eles terem chegado à Terra Prometida e Deus tê-los ajudado, quanto tempo é que demoraram até se esquecerem daquilo que Deus tinha feito por eles? Não muito tempo. E a história de Israel é um povo que sistematicamente se esquece das bênçãos de Deus. Sistematicamente se esquece de tudo o que de bom Deus fez na sua vida. E de alguma maneira aquilo que Jesus está a fazer para responder a Satanás é um bocadinho aquele pensamento de Jó. Quando Jó foi testado até o limite da sua vida, acho que nós todos nos recordamos da vida de Jó, perdeu os seus bens, perdeu toda a sua riqueza, perdeu os seus filhos, as suas filhas, perdeu a sua saúde, e mesmo nesse momento, quando a sua esposa lhe diz: maldiz o teu Deus e morre, o que é que ele diz? Não sei se vocês se lembram dessa frase: se eu aceitei o bem, não aceitaria eu também o mal? Nós sabemos que a culpa de Deus não é de Deus do mal que chega à vida de Jó. Nós sabemos, mas ele não sabia. E ele mantém uma confiança que mesmo nos momentos mais difíceis, ele tem um Deus que cuida dele e que o protege. E toda a história de Jó é essa luta entre os amigos de Jó que tentam lhe dizer: não, isso é um castigo de Deus, e ele que mantém uma fé que, apesar de tudo, o seu Deus o vai salvar e o vai resgatar. E é este mesmo sentimento que está em Jesus. A tentação que Satanás lhe está a colocar: mas olha, tu és filho de Deus, tu não podes morrer aqui. Tu és alguém especial, com uma missão especial, tu mereces este conforto, tu mereces poder comer quando tens fome. Se tu és realmente o Filho de Deus, utiliza o teu poder para isso. E vejam a sabedoria de Jesus e a humildade de Jesus. Não é porque eu sou filho de Deus que eu me permito de fazer outra coisa que não seja o plano que Deus estabeleceu. Se Deus, o Espírito, me conduziu até aqui, é porque é aqui que eu tenho que estar. Se há alguma coisa que me faz falta, Deus proverá. E às vezes é difícil. Jesus passou 40 dias sem comer. Eu não sei se nós já fizemos essa experiência, talvez. Voluntariamente, talvez, acredito que não, mas às vezes involuntariamente, às vezes poderia ter acontecido. Mas estamos a falar de pão, mas podemos falar de um trabalho, podemos falar de dificuldades financeiras, podemos falar de muita coisa. Será que nesse momento eu mantenho esta confiança que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus? Vamos ver a segunda tentação, o versículo 6, a partir do versículo 5, peço desculpa. A partir do versículo 5 até o versículo 7,
Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. E disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos ver a citação que Jesus utiliza, a experiência do povo de Israel que Jesus utiliza. Ela encontra-se em Êxodo, capítulo 17, versículo 1 a 7. Êxodo 17, versículo 1 a 7. Êxodo 17, versículo 1. Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disseram: dá-nos água para beber. E Moisés lhe disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matardes de sede, a nós, aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, toma contigo alguns anciãos de Israel, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, vai. E eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? E aqui é muito interessante o que se passa. Mais uma vez nós temos esta palavra que é usada: tentar, provar, experimentar. E nós vemos um povo que tinha acabado de sair do Mar Vermelho. Estamos em Êxodo 17, pouco tempo depois. E apesar de todas as provas que ele tinha visto, não é? Eles têm esta dificuldade. E depois daquilo que eles têm, que eles fazem com Deus, é aquilo que se calhar nós podíamos falar de chantagem espiritual. E qual é esta chantagem espiritual? Nós vemos que o cerne da questão é o quê? Versículo 7, só para resumir: está o Senhor no meio de nós ou não? E agora eu faço-lhes uma pergunta: será que eles tinham realmente dúvidas se Deus estava no meio deles? Ou será que eles queriam forçar Deus a fazer algo que Deus tinha previsto fazer de uma outra maneira? Há um outro exemplo bíblico que nos fala um bocadinho desta experiência. Eu esqueço-me agora o nome desse rei, peço desculpa, mas houve um rei, ele é relatado no livro de Isaías, que quando esteve confrontado com a doença, ele fez um pedido a Deus. Ezequias, obrigado. Que foi ser curado por Deus. O plano de Deus não era que ele continuasse a viver. O plano de Deus era que a sua vida terminasse ali. Mas ele insistiu. E Deus o ouviu. Por causa dessa escolha, por causa desse pedido e dessa escolha, as maiores vítimas dessa escolha vão ser o povo de Israel. Por causa disso, vão vir emissários de Babilónia tentar perceber o que é que se passou, porque é que o sol recuou. Vocês lembram-se que o teste que ele pediu a Deus era que o sol recuasse 10 graus, e sábios de Babilónia vieram, falaram com o rei, e em vez do rei mostrar tudo o que de bom deu, o caráter de Deus, não é? Ele mostrou tudo o que de bom ele tinha no seu palácio. Os emissários do rei de Babilónia anotaram muito bem, e da próxima vez que eles procuraram um reino para atacar, de quem é que eles se lembraram? Do reino de Judá. Do reino de Judá. E agora eu faço-vos
Esta pergunta ou esta pequena provocação, peço que me desculpem se o meu objetivo não é tanto de vos desestabilizar, mas sobretudo de levar-vos a refletir. Será que nós, por vezes, não pedimos coisas que são más para nós? Será que, por vezes, não insistimos com Deus que Ele nos dê coisas que são más para nós? E será que, por vezes, quem fica a perder não somos nós próprios, que ficamos a perder por causa desses pedidos? Nós não sabemos exatamente qual era o plano de Deus para o povo de Israel no meio deste deserto, como é que ele ia dar a água a este povo, porque claramente eles necessitavam de água para eles, para os seus filhos, para os seus animais. Mas certamente, se eles deveriam ter aprendido uma coisa de Deus, é que certamente Deus não os ia deixar desamparados. Mas eles tentaram forçar a mão de Deus. Tem que ser agora, tem que ser da nossa maneira. Será que às vezes nós, quando oramos, será que nós não tentamos impor a Deus uma maneira para Ele resolver o nosso problema? Será que por vezes nós dizemos que seja feita a tua vontade de Deus, mas eu digo claramente, é vermelho e sublinhado, mas olha, eu quero que seja assim, está bem? Eu quero que seja desta maneira específica, pode ser? Será que por vezes não caímos nós nessa tentação também? De tentarmos forçar a mão de Deus de alguma maneira. A Bíblia mostra-nos em vários exemplos que se nós deixarmos Deus trabalhar ao seu ritmo, à sua maneira, segundo o seu plano, que quem fica sempre a ganhar somos nós. Mas na nossa ânsia, muitas vezes, de acelerar as coisas, às vezes nós fazemos muito mal. Vamos regressar à tentação de Jesus. Vamos regressar à tentação de Jesus para tentar perceber como é que esta experiência do povo de Israel, de alguma maneira, foi contrariada pela afirmação que Jesus colocou. A tentação de Satanás é muito específica. Levou-a para Jerusalém e disse: lança-te daqui abaixo, porque Deus disse que tu serias protegido. E é importante nós sabermos, não sei se os irmãos sabem, os irmãos e irmãs sabem, mas havia não era bem um rumor, mas havia um ensinamento, se calhar é a palavra mais correta, um ensinamento, uma noção de que o verdadeiro Messias ia ser reconhecido quando ele se lançasse do templo, do cimo do templo abaixo, e que nada lhe aconteceria. Mas essa promessa, essa profecia, não é uma profecia porque ela não aparece na Bíblia. Esse texto não aparece em nenhum lado no Antigo Testamento. Essa crença que eles tinham era completamente exterior a Deus. Foi algo que pessoas, talvez com boas intenções, que eles tinham próprios criado. Era uma tradição que era falada acerca de Jesus. E como todas aquelas pessoas, o povo de Israel ansiava pelo Messias, acho que nós todos sabemos disso, nesta altura específica eles ansiavam que o Messias viesse realmente. E como havia esta tradição não bíblica acerca do Messias, aquilo que Satanás está a dizer a Jesus é: olha, se tu fizeres desta maneira, eles estão à espera que seja desta maneira. Se tu fizeres, de certeza que toda a gente vai aceitar o teu ministério. Tu já imaginaste o trabalho que tu vais poupar? Não tens que andar a fazer tantas pregações, não tens se calhar que fazer tantos milagres, se calhar vais ter muitos menos inimigos no teu caminho. Se tu és realmente o Filho de Deus, porquê é que não fazes isso então? Porquê é que tu não facilitas o trabalho a Deus? E vejam bem a sabedoria de Jesus. E eu vim não para fazer a minha vontade. Eu vim para fazer a vontade de Deus. Com mais problemas, com menos problemas, mais difícil ou mais fácil, eu não vim fazer a minha vontade. E agora pensamos uma coisa. Se realmente Jesus estivesse interessado pela facilidade, será que ele teria aceito tornar-se um homem, sofrer como sofreu, morrer como sofreu, se realmente a facilidade fosse a sua prioridade? Acho que não. Acho que certamente não teria sido esse o caminho que ele teria escolhido.
Vamos ver a terceira tentação, porque a hora avança e eu já estou a exagerar um bocadinho no tempo. Vamos ler agora a partir do versículo 8. E novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele o servirás. Vamos ver qual é a experiência do povo de Israel, que Jesus faz referência. Ela encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. E vamos ler do versículo 10 e o versículo 15, até o versículo 15. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 10 até o versículo 15. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás e a Ele servirás, pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor, vosso Deus, é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. E este é um ponto que é muito, muito importante. Muito importante. Porque a partir do momento que nós, como criaturas de Deus, como filhos de Deus, nós dividimos o nosso amor por Ele com qualquer outra coisa, pode ser a família, pode ser a nossa saúde, pode ser o nosso trabalho, pode ser o nosso dinheiro, pode ser os nossos bens, pode ser tudo e qualquer coisa que nos leva a dividir o nosso amor por Deus com essa coisa, nós estamos a entrar em terreno perigoso. Estamos a entrar em terreno perigoso. E não sei se vocês repararam, vamos voltar à tentação. Não sei se vocês repararam, é a primeira vez nestas 3 tentações que de alguma maneira Jesus desmascara completamente quem está diante dele. Em nenhuma das outras respostas ele diz: tu és Satanás. Em nenhuma das outras respostas nós vemos um tom mais agressivo da parte de Jesus. E é interessante nós vermos que a primeira coisa que Jesus diz, versículo 10, vai-te, Satanás. Ele claramente se apercebeu neste momento quem é que estava diante dele. E a resposta que ele dá, o amor por Deus não se pode dividir com nada, eu acho que ela é muito importante, sobretudo no tempo que nós vivemos. É fácil, nós falámos um bocadinho nas orações, no momento da intercessão e de agradecimento, nós falámos um bocadinho acerca dessa lealdade dividida que nós podemos ter como cristãos, das vezes de outros interesses que podem vir desviar-nos do nosso objetivo como crentes, como filhos de Deus. E é muito importante que nós percebamos isso claramente. Não é uma questão menor. Vou-vos dar um exemplo muito claro. Se nós decidimos passar tempo a ver televisão ou Netflix ou outra coisa qualquer, tempo que de outra forma teríamos utilizado para orar, para falar com Deus, para visitar os nossos irmãos, para os ajudar ou outras pessoas, para ler a Bíblia, tudo o que nós utilizamos como uma desculpa para não estarmos focados em Deus de alguma maneira, isso é uma questão capital para nós. Isso é uma questão capital para nós. Talvez não vamos observar frutos em 2 meses, em 1 ano, em 5 anos ou 10 anos, mas nós vamos ver frutos, maus frutos na nossa vida. E eu não estou aqui a dizer que nós não temos direito de ter hobbies, ou termos distrações, ou termos coisas que temos prazer em fazer. Não estou a dizer que nós temos que ser quase como monges
em que temos a Bíblia todo 24 sobre 24 horas, que temos que estar sempre a orar de joelhos, não é isso que eu estou a dizer. Mas a partir do momento que nós nos apercebermos que durante um dia nunca tivemos ocasião para orar, para ler, para falar com as pessoas que nos são mais próximas, para os encorajar, quando nós nos apercebemos que passamos dias sem ter nem sequer um momento para isso, isso devia nos fazer refletir muito. Quando nós passamos uma semana em que não temos tempo para com as nossas famílias ter um culto familiar, isso deveria nos levar a pensar muito seriamente. Porque talvez não vamos ver consequências nos próximos meses, nos próximos anos, talvez não. Mas posso-vos garantir que um dia nós vamos ter consequências. Vamos ter consequências. Porque nós não conseguimos ser cristãos afastados de Deus. Nós não conseguimos ser brasas que ardem se essas brasas estiverem afastadas do fogo. Estão de acordo comigo, não é? Se nós pegarmos numa brasa de fogo e colocamos separada, ela pode se manter acesa durante algum tempo. Alguns ficam mais tempo, outras ficam menos, mas chega um momento que todas se apagam. A única maneira que aquela brasa consegue continuar a produzir calor e luz e fogo é como? Estando no fogo. Estando no fogo. Nós, como cristãos, somos iguais. Se nós dividimos o nosso amor por Deus com outras coisas que nos levam ao ponto de não termos tempo para ler a Bíblia, de não termos tempo para orar, de não termos tempo de estarmos próximos uns dos outros, a orar uns pelos outros, se não temos tempo para ajudarmos os outros, os que necessitam à nossa volta, se nós nunca temos tempo para isso, nós deveríamos pensar seriamente. Eu não sei se o irmão Colasso tinha essa expressão, nós não podemos ser adventistas no 7º dia. Nós temos que ser adventistas os 7 dias. Nós não podemos compartimentalizar a nossa vida. E se nós passarmos muito tempo afastados de Deus, como um peixe fora d'água, como uma brasa fora da fogueira, nós vamos sentir as consequências. Mais cedo ou tarde nós vamos sentir as consequências. E Jesus apercebeu-se quando Satanás coloca logo esta questão desta maneira: se tu me adorares a mim, se tu me colocares a mim em primeiro lugar, eu dou-te tudo o que tu queres. E foi isso que levou Jesus a ver claramente quem é que estava diante dele, a ver claramente que não era necessário ir mais longe que isto neste diálogo com Satanás e, sobretudo, a proteger-se a ele próprio também. Que nós possamos ter a mesma sabedoria de Jesus e a nos proteger a nós próprios. Muitas das vezes nós achamos que a nossa santificação ou a nossa purificação acontece quando nós retiramos coisas da nossa vida. Eu gostaria de propor uma ideia contrária. A nossa santificação e purificação acontece quando nós colocamos coisas divinas na nossa vida. Porque nós somos, imaginem um copo de água vazio. Se não tem um líquido, está sempre cheio de alguma coisa. Se nós tentarmos retirar algo da nossa vida sem colocar as coisas certas, nunca vai dar resultado. Mas se nós tentarmos meter, mesmo que nós tenhamos coisas que não são boas para nós na nossa vida, mas se nós tentarmos meter cada vez mais, um bocadinho de cada vez, as coisas de Deus, vocês vão se aperceber que é muito mais fácil depois retirarmos aquilo que nos faz mal. Se vocês tiverem um copo de azeite e começarem a deitar água para esse copo, o que é que acontece? A água começa a subir e o que é que começa a transbordar? O azeite ou o óleo. É a mesma coisa com as coisas de Deus. Se nós nos concentrarmos simplesmente nas coisas que temos de retirar, nós vamos tirar uma coisa má e imediatamente há outra coisa má que vai tomar o seu lugar. Se calhar não a mesma, mas já há uma coisa má que vai ocupar esse lugar. Para sermos efetivos nessa caminhada com Deus, o que nós temos que fazer é colocar coisas boas. Coisas que nos aproximem de Deus, coisas que nos falem de Deus, coisas que nos levem para mais perto de Deus.
E vocês vão se aperceber uma transformação na vossa vida, porque naturalmente essas coisas que não estão em harmonia com Deus, elas vão começar a sair. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e sobretudo que nós possamos realmente utilizar Jesus como a nossa referência, como o nosso exemplo na nossa vida. Estes aspectos práticos da vida de Jesus não são apenas decoração, são lições para nós aplicarmos na nossa vida. Que Deus nos ajude. Gostaria de vos convidar a colocarem-se de pé. Vamos cantar as estrofes do hino número 420. Cristo temos, mais chegado que um irmão, quer que tudo nós levemos ao bom Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, só porque não recorremos ao bom Deus em oração. Há tristezas e pesares, há na vida tentação. Ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Pode haver um outro amigo, tão grandioso em compaixão, aos humildes e atende em oração. Quando em dor desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força, é refúgio em oração. E se aqui nos menosprezam, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amado Deus, quero-te pedir que tu possas intervir na vida de cada um de nós que está aqui, Senhor. Tu sabes o quanto nós necessitamos de termos a nossa vida transformada diariamente e quero-te pedir, Senhor, que tu possas utilizar a vida de Jesus, especificamente esta experiência que ele teve no deserto, para transformar as nossas vidas, Senhor. Que tu possas ajudar-nos a relembrar aquilo que de bom tu já fizeste na nossa vida, Senhor, para nos ajudar a suportar os momentos mais difíceis que temos de atravessar. Ajuda-nos, Senhor, a recordar que como filhos teus nós devemos seguir sempre a tua vontade, Senhor, para não tentarmos de alguma maneira manipular ou forçar a tua mão, Senhor. Ajuda-nos a sermos humildes e a aceitarmos aquilo que tu nos dás. E quero-te pedir também, Senhor, que tu nos ajudes sempre a fazer de ti a referência na nossa vida. Que nós possamos estar cada vez mais perto de ti, Senhor, e que nós possamos dessa maneira encher
a nossa vida com coisas boas que vai depois afastar as coisas menos boas da nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a termos Jesus como a referência, Senhor, e a colocarmos estes conselhos em prática na nossa vida. É isso que eu te peço humildemente, Senhor, não porque tenhamos méritos, não temos nenhum, mas que pelos méritos de Jesus nós possamos ter uma vida cada vez mais similar àquela que Jesus nos mostrou. É isso que eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe e até sábado, se Deus quiser. Amém.